o que tu pode fazer a cada coisa que tu fizer a partir de agora, o que eu quero com isso? Coloca na tua mente, a nossa mente ela é tão inteligente que ela tá toda hora nos respondendo, ela tá toda hora buscando a solução, ela tá toda hora, 24 horas, procurando a solução do problema que tu vai criar. Mas como? De que forma? De que jeito? Existe estratégia. Não adianta, por exemplo, eu tenho um problema e eu ficar focando só no problema. Eu tenho uma conta para pagar. Mas eu não tenho dinheiro. Mas como é que eu vou pagar aquela conta? Eu não tenho como pagar aquela conta. Aquela conta eu não vou conseguir pagar. Não. Como que eu faço para me sobrar dinheiro? Como que eu faço para aumentar a minha renda? Como que eu faço para ganhar mais? O que eu preciso fazer para pagar aquela conta? Como que eu preciso agir? Quem eu preciso ser? O que eu preciso me tornar? Quanto tempo eu preciso me dedicar para fazer sobrar dinheiro para pagar aquela conta? Pensa de uma forma diferente. Não foca no problema, foca na solução. O que eu preciso fazer para que eu dirija bem? O que eu preciso fazer para que amanhã eu faça a minha prova e seja aprovado? Eu posso fazer respiração, eu posso fazer exercício de mentalização, eu posso fazer exercício do estado, que nem o Carlos falou, eu posso fazer modelagem, que é tu espelhar outra pessoa que já conseguiu, e imaginar como aquela pessoa pensa, agir como aquela pessoa pensa e com isso mudar o resultado. Eu posso simplesmente entrar num estado de euforia, de alegria, de felicidade, ir lá e fazer minha prova assim, independente do resultado. Porque, como se diz, o resultado vem quando tu te propõe. Às vezes a pessoa diz assim para mim, quanto tempo leva para mim ter resultado? Depende do teu empenho, depende do que tu tá proposta a fazer para ter esse resultado. É a mesma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, mas a pessoa que começa a ler, a maioria hoje, o brasileiro, ele não é da leitura, ele não lê muito. Tem pessoas que lê um livro por ano e olha lá, geralmente se tu pegar pessoas de sucesso e pessoas de sucesso que estão num outro nível, num outro patamar, são CEOs, são grandes diretores de grandes empresas, eles leem uma média de 3 livros por mês. Sabe o que é isso? E aí eu te pergunto, o cara já está bem profissionalmente, já tem uma boa posição, ganha bastante, não precisava estar fazendo aquilo, mas ele ainda está investindo em conhecimento. Por que tu acha que um cara como esse precisa investir em conhecimento? Porque a gente tem que estar sempre evoluindo. Tem uma frase que diz o seguinte, aquilo que não está crescendo, está morrendo. Então, se tu está estagnada, se tu está parada, tu não está evoluindo, está regredindo, está morrendo, está estagnado. Se tu pegar o ser humano, uma pessoa que simplesmente adoeceu e ela começou a ficar mais sentada, começou a ficar mais deitada e ela não se mexe, não se desenvolve, essa pessoa está se entregando. Com isso, o corpo dela começa a definhar e ela começa a morrer gradativamente, porque ela perde a vontade de sair, de levantar. Então, o que eu te aconselho agora? Primeira coisa é corpo em movimento, cérebro em crescimento. Outra coisa, conhecimento. Conhecimento é a fonte de tudo. Conhecimento é a base de tudo. Quando eu criei um método, um passo a passo para ajudar as pessoas a ser aprovada, e lá, o que eu faço? Como que eu mudo a mentalidade das pessoas? Dando muito conhecimento, dizendo para as pessoas como ela tem que pensar, o que ela tem que fazer, o que ela tem que agir, de que forma. Quer dizer que com isso ela vai ser 100%, vai ter resultado? Não, mas eu duvido que uma pessoa que passou por um treinamento comigo, que mesmo que ela não tenha tido o resultado que ela esperava naquele momento, ela já mudou. E no momento que ela mudou, só aquilo ali já valeu a pena para ela. Por que eu te digo isso? Porque que nem eu falei, para mim chegar até aqui eu tive que passar por tudo isso. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Evolução constante. Conhecimento é o bem mais precioso que tu pode ter. É o bem mais precioso que tu pode amanhã, pode te tirar tudo. Pode te tirar casa, carro, roupa, tudo. Só a única coisa que não podem te tirar é o conhecimento. E o conhecimento, para mim, eu amo conhecimento. Conhecimento, se tu disser para mim agora, olha, eu vou te pagar
X para te trabalhar só lendo. Cara, eu tava realizado. Para mim, era a melhor coisa que tinha para fazer. Por que eu não faço isso hoje? Porque, pergunta para mim o seguinte, tá, mas se tu gosta de conhecimento, então por que tu faz esse processo? Porque eu gosto de ajudar as pessoas. E quando eu ajudo as pessoas, eu tô me ajudando mais ainda. Por quê? Olha só como é um ciclo, como tudo faz parte, tudo no final vai se entrelaçar, uma coisa tem a ver com a outra. No momento que eu ajudo uma pessoa e a pessoa me dá um depoimento, aquilo entra na minha mente, nos meus filtros e me alimenta. Cria no meu cérebro um sentimento de que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo a coisa certa, e aquilo vai me alimentando para que eu adquira mais conhecimento, que eu me empenhe mais, vá buscar novas fontes para poder mudar as pessoas e ter mais resultado. Boa noite, Neves. Mais uma vez é um prazer te ter aqui. Com isso, o que vai acontecendo? Eu vou me sentindo cada vez melhor, eu vou buscar mais conhecimento, mais ferramentas e vou ajudar mais pessoas. Que legal, não é legal? Essa é a parte mais... quando uma pessoa que eu atendi uma noite antes, um dia antes, e essa pessoa foi lá, estava apavorada, quebrada, frustrada, estava em dor, estava travada, e essa pessoa me liga no outro dia e diz assim, seu Carlos, porque hoje eu tenho 40 e poucos anos, mas eu já atendo geralmente pessoas de mais idade do que eu, e elas me ligam e dizem assim, seu Carlos, obrigado que o senhor fez a mudança na minha vida, o senhor me ajudou, e eu tô maravilhado, eu não esperava, não sei o quê. E aí eu digo o seguinte, cara, para mim isso tem um maior significado. Ou então quando eu estava trabalhando, que eu tenho outro negócio, e aí eu estava trabalhando no meio de, às vezes apavorado ali, e alguém me ligava pro meu telefone e dizia o seguinte, passei, fui aprovada, consegui chegar no meu objetivo, graças ao Senhor. Aquilo ali, às vezes tem depoimento que, sinceramente, eu guardo, eu tiro print, eu vou lá e eu salvo aqueles depoimentos. Por quê? Porque, que nem eu falei antes, que a nossa mente, ela vai juntar tudo isso, vai gerar um monte de química que vai descarregar no nosso corpo e vai gerar um estado novo. Eu, quando leio isso, que eu me emociono, imagina no momento que eu preciso, que eu tô lá, eu sou ser humano, tem dias que eu também, eu tô ruim. E aí eu vou lá e vejo um depoimento. Tem dias que tu não pensa em desistir? Tem, todo mundo tem. Quando eu comecei lá no início, às vezes eu pensava, será que eu tô no caminho certo? Porque o que eu queria fazer? Olha só, eu ia lá e eu buscava conhecimento. E eu já tinha um passo a passo, que eu tinha excelente resultado. Sinceramente, eu não tinha do que me queixar. Mas aí eu via alguém falando de uma técnica, de uma ferramenta, de um modo de mudar as pessoas muito mais rápido, de ter resultado mais rápido. Eu ia lá, buscava aquele método, fazia e colocava dentro, experimentava, testava com as pessoas dentro do método que eu já tinha. E aí nem sempre eu tinha o resultado que eu esperava. E às vezes eu me frustrava. Eu fui lá, eu busquei, eu investi em mais conhecimento, eu fiquei um tempo fora de casa, eu me desloquei eu moro aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, lá pro outro lado do país, em São Paulo, Santa Catarina e assim por diante. E aí eu pensava, e aí eu fui lá e tive esse resultado. Eu tinha que simplesmente fortalecer a minha mente para pensar, não, eu devo o que eu tenho que procurar, o que eu tenho que fazer. Muitas vezes eu voltei lá no início, quando eu começava com um beabá para dar resultado, e dá o resultado. Sinceramente, primeira coisa que eu fiz na minha vida para ajudar as pessoas, eu fiz um curso de coach. E aí eu comecei a ver, olha só como é que é a mente do ser humano. Eu comecei a procurar, um curso de coach é assim, eles vão lá, eles têm várias ferramentas. Uma ferramenta para te motivar, uma ferramenta para fazer tu agir, uma ferramenta para criar um passo a passo, uma estratégia. Tem ferramenta para tudo. Eu queria saber quem era que tinha criado aquela ferramenta. Aí eu fui estudar não mais as ferramentas de coach, eu fui estudar os autores daquelas ferramentas, da onde tinha vindo a fonte.
E aí eu fui buscar o conhecimento direto na fonte. Com isso, eu acabei me surpreendendo cada vez mais. Eu vi cara que usava hipnose, e aí eu fui buscar a hipnose. Eu vi pessoas que buscavam, como se diz, a programação neurolinguística. Aí eu fui estudar a programação neurolinguística. Só que antes de eu estudar a hipnose, estudar a programação neurolinguística, eu via os autores das ferramentas, eu pegava os livros dele, eu lia as ferramentas e eu aplicava nas pessoas. E eu tinha excelentes resultados. E aí, quando eu comecei então a fazer os cursos, que eu já tinha resultado lendo os livros, eu disse, cara, que massa. Então, se eu só lendo eu tive esse resultado, imagina eu conhecendo a técnica ao vivo, ali, naquele momento.